Bom, gente, bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença. Né? Esse é um dia, vamos dizer, que nós estamos inaugurando, né, uma faceta mais pública de um projeto financiado pelo CNPq, né, para o qual nós vamos realizar alguns produtos, né, de educação museal, né, aqui no Museu de História Natural. E dentro do projeto, né, nós previmos uma consultoria em acessibilidade, a qual vai ser feita pela Amanda Tojal, né, colega, amiga, não pode nem colocar mais a bateria para vocês que conhece, que vai vir, né, algumas vezes aqui com a gente, né, essa é a primeira vinda dela, porque ela mora em São Paulo, né, e temos aqui o Juliano, nosso colega do NAI, né, do núcleo, né, de acessibilidade, inclusão da universidade, que vai nos acompanhar, né, e caso tenha alguma pessoa com deficiência auditiva, né. Então a Amanda preparou, né, toda uma apresentação, né, que eu vou fazer uma primeira vinda, a ideia é que todas as vezes que ela venha tenha alguma ação de formação, né, e então esse primeiro contato. A Amanda, né, tem uma larga experiência nesse campo de acessibilidade em museus, né, principalmente museus de arte, mas eu acho que ao longo das consultorias que ela tem feito, expandiu, né, para vários tipos de museus. Então, hoje ela atua como consultora, né, pela arte e inclusão, né. Então eu sugiro vocês olharem esse site, né, da arte e inclusão, onde ela tem a tese de mestrado, doutorado dela também e outros trabalhos, né. Então conhecer, né, também todo o corpo teórico, né, no qual ela embasa, né, o seu trabalho, né, para quem quiser aprofundar também, né. Então a palavra está com você. Muito obrigada. Queria agradecer a Adriana e o pessoal aqui do Museu Histórico, da Universidade, o pessoal que me convidou gentilmente. Eu e a Adriana somos amigas de muitos anos. Da década de 90 para frente a gente começou a trabalhar. Ela trabalhava no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e eu trabalhava no Museu de Arte Contemporânea da USP. E nós fizemos vários programas, inclusive projetos juntas. Inclusive era para formação de técnicos do magistério, né? Que é a tal do CEFAM, que hoje nem existe mais. Mas a gente trabalhou muito, fizemos muitas parcerias e fizemos uma longa amizade e eu agradeço muito o convite dela, porque é muito bom estar aqui. E em Minas também é muito bom estar em Minas. Já comecei comendo os queijinhos, né? É isso aí. Então, eu vou, ao longo da nossa conversa, eu vou falando um pouco do trabalho, das coisas, mas hoje eu queria mesmo, primeiro, que vocês se apresentassem, só falassem o nome de vocês, o que vocês fazem. Se são estudantes, se são profissionais aonde que vocês trabalham, só para dar uma geral aqui no grupo, já a gente vai se aproximando. E depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos que eu acho importantes dessa área de acessibilidade. Depois eu vou apresentar alguns exemplos novos, né? Porque depois da pandemia, gente, muita coisa mudou. Eu acho que mudou na história de todos nós. E na questão da acessibilidade também algumas coisas foram renovadas. E é interessante a gente pensar, porque estamos pensando aqui, né, uma reestruturação também do museu. Então é bom a gente começar a pensar nessa questão. Bom, o meu sinal é esse aqui, de Libras, né? Que significa que eu sempre, quando eu falo, eu arregalo os olhos. Então é esse o meu sinal. Não tem ninguém com deficiência visual aqui, com alguma deficiência visual, não. Tá? Porque senão a gente faz um pouco a descrição das imagens. Mas nós temos aqui o nosso intérprete de Libras, que mesmo que não tenha ninguém, né, com deficiência auditiva, ninguém surdo, é importante a gente saber que os espaços são acessíveis a todos, né? Pessoal, então vamos lá, vamos começar, né, para a gente não ficar muito tempo, porque o assunto né, se a gente puder, se estende o dia todo. Então vamos seguir aqui. Acho que a Adriana vai nos ajudar, a professora Adriana vai nos ajudar. Depois, isso, pode mais uma. Nós vamos falar a primeira coisa do que é acessibilidade cultural. Vocês vão dizer, nós vai começar lá do comecinho, sabe por quê? A gente fala muito dessas palavras, acessibilidade, sustentabilidade, vulnerabilidade, e
e não para um pouco às vezes para pensar o que realmente é cada uma, né? Então, acessibilidade cultural é um conceito mais amplo, né? Usado para designar todo e qualquer direito ao acesso de pessoas, principalmente em situação de vulnerabilidade social, intolerância religiosa, étnica, de gênero, ou com deficiência ou transtornos, né, de ordem física, sensorial, intelectual, psíquico, emocional, ao patrimônio cultural, material ou imaterial da humanidade. Então, vocês entendem que assim, é dar acesso a todas as pessoas, acreditando que a diversidade é importante, considerando as diferenças, não esquecendo das diferenças, porque inclusão não é você esquecer que a diferença tá no meio da gente, né? E dando esse acesso ao patrimônio material, que são dos objetos, imaterial, que é toda a cultura imaterial, que significa a música, né, o teatro e toda a questão da cultura oral, que também é muito importante, a gastronomia. Então é o acesso a toda essa cultura imaterial e material que nós temos, tá? A questão começa a complicar porque quando a gente pensa nas diferenças e incluir as diferenças, a gente tem que entender das diferenças e tem que preparar uma infraestrutura para elas. É aí que o negócio pega, não é mesmo? Porque botar tudo na mesma panela está tudo certo. E o que a gente faz com ela, né? Então, assim, o que acontece? Eu achei importante a gente colocar esse slide só para falar um pouquinho que as pessoas com deficiência elas foram tratadas de formas diferentes em épocas diferentes. Diversas. É claro que eu não vou chegar lá no comecinho, né? No começo do século XX, nada disso. A gente vai começar a falar um pouco da década de 60 para cá. O que aconteceu? Que houve uma grande modificação na década de 80. E isso é que traz hoje o nosso pensamento. Porque o que acontece? Na década de 60 e 70 existia um tal do modelo médico. Então a pessoa nascia com uma deficiência e assim tinha que ser tratada pelas questões de saúde. E tinha que se aproximar o máximo possível, né, da normalidade, entre aspas, que a gente chama assim, da pessoa sem deficiência. Então, a pessoa com deficiência ela tinha que lutar a vida inteira para ter menos deficiência, digamos assim. Então, esse modelo médico, né, é uma prática social do modelo de integração. O que acontecia? No meu tempo, né, quando eu estudava, era estudante de ensino fundamental, eu nunca convivi com ninguém com deficiência. A deficiência só foi entrar na minha vida quando minha sobrinha nasceu com deficiência. E isso eu já era adulta. Porque as pessoas com deficiência elas ficavam em outros lugares, iam para as escolas especiais, ou elas ficavam em outros lugares que não eram os lugares que a gente frequentava. E o que acontecia? Esse modelo de integração, ele traz as pessoas para mais perto dos outros, as diferenças mais próximas, porém, essa pessoa diferente, ela tinha que se adaptar àquelas que não tinham essa diferença, tá? Então, esse modelo de integração, a pessoa com deficiência devia tentar se adaptar aos padrões considerados normais, tá? Para ser aceito como parte integrante da sociedade. São priorizados como recursos dessa integração a reabilitação, a educação especial e os tratamentos clínicos e cirúrgicos. A gente não vai negar que os tratamentos clínicos e cirúrgicos são fundamentais. Então, eles continuam muito importantes. Só que eles eram o mais importante. Era o médico que dizia o que aquela pessoa, aquela criança tinha que fazer, certo? A deficiência é vista como um problema individual e dependente das áreas de saúde e da educação, cujo principal objetivo é a cura ou adaptação da pessoa na sociedade. Então, o que acontece? Existe nesse momento aquela palavra que vocês conhecem que ninguém gosta, assistencialismo. Né? Essa pessoa tem que ser cuidada, ela não tem autonomia, ela tem que ser assistida, né? Ela é uma pessoa que não teve sorte na vida, ela é muito mais vulnerável. Então, coloca essa pessoa com deficiência numa situação de proteção. Quando se dá proteção? Porque muitas vezes se dá abandono também. Né? O que acontece depois disso? Modelo social. Agora, isso. Obrigada. Então, no modelo social, o que acontece? Começa a haver um movimento das pessoas com deficiência. E vocês devem saber que aqui em Belo Horizonte deve ser a mesma coisa. Né? As pessoas com deficiência começam a se reunir e começa a haver a militância dessas pessoas.
Elas começam a lutar pelos direitos delas. Por que eu tenho que estar sempre sendo cuidado pelo médico, pelo professor, pela instituição? E quem eu sou, afinal? Né? Então, é associado ao modelo da inclusão. A partir da década de 70, mais no começo da década de 80, começam esses movimentos. Eu não sei se aqui vocês têm o Memorial da Inclusão. Em São Paulo tem o Museu da Inclusão, hoje, que conta a história de como essa militância começa a entrar, né, nessas questões. Associado ao modelo da inclusão a partir da década de 70 e ao movimento social da pessoa com deficiência. Passa a reivindicar a autonomia, lugar de fala e o lema nada sobre nós sem nós. Então, quem lida vocês que lidam mais com a questão da deficiência, né, da inclusão na universidade, devem já conhecer bem esse movimento, nada por nós sem nós. Espera aí, eu quero ter a minha palavra. Eu tenho uma deficiência, mas eu sou uma pessoa integrada, né? Com a minha deficiência, ela faz parte de mim. E eu sou uma cidadã com a deficiência que eu tenho, né? A questão da deficiência passa a ser uma condição identitária, que nem o surdo. A cultura surda é uma cultura, e eles querem um respeito, inclusive, eles trabalham juntos, né? Ele tem uma militância muito, muito arraigada, né? Então, a deficiência passa a ser uma condição identitária dessas pessoas, no sentido que eles possam assumir a sua condição sem assistencialismos. O modelo social aponta que são as barreiras da sociedade que impedem a plena inserção dessas pessoas, que clamam por uma sociedade mais inclusiva, tendo como aliadas as políticas públicas e todos os setores da sociedade. Vocês percebam que mudou, né? Enquanto, digamos assim, o foco, o protagonismo ali era da questão mais médica, mais da saúde, né? E de uma educação mais especializada, vem uma questão da própria identidade da pessoa com deficiência, das políticas públicas, e a sociedade vai se adaptar a essas pessoas, não ela da sociedade. Então a escola tem que ter infraestrutura, né, para receber todos, e aí começa um grande problema, um grande desafio: como a sociedade vai se adaptar a todas as pessoas? Como é que ela vai fazer isso? Nós estamos começando, gente. Isso não é uma questão que está resolvida, muito pelo contrário, né? No momento que entra a inclusão na escola, a criança com deficiência tem o direito de aprender, de acompanhar a programação escolar. Então, não adianta só colocar a criança dentro da sala de aula e ela está se socializando. Escola não é só para socialização, é para aprendizado também. É para se socializar de uma forma mais integrada. Então começa no museu a mesma coisa, nos espaços educativos a mesma coisa. Como é que na universidade os alunos com deficiência estão se integrando? Como é que nos museus, a fala dos museus, a comunicação, o museu é um espaço de comunicação, que nem a biblioteca. Como é que está se comunicando com a pessoa surda, com a pessoa que não enxerga? O museu é um espaço altamente visual. Como é que nós vamos traduzir isso para quem não enxerga? As pessoas que têm dificuldade de compreensão, né? De escrita ou de fala. Então, tudo isso tem que ser pensado no momento que você pensa um espaço expográfico e expositivo, né? E os conteúdos da exposição. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque tem que ter um trabalho integrado, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente falou um pouco, a gente vai falar de uma outra coisa importantíssima, da instituição. Então, a pessoa com deficiência, ela vai viver na sociedade e ela vai trabalhar, ela vai viver dentro de instituições. Como é que essa instituição, que pode ser uma instituição museológica, pode ser uma instituição educativa e outras instituições, não é? A gente tem que dar condições para que, além da visibilidade, essa pessoa tenha a condição de ser um cidadão completo, ter trabalho, ter estudo, né? Ter a saúde dele também garantida. Então, tudo isso é mais uma responsabilidade social e uma responsabilidade da instituição. Então, por exemplo, vamos falar aqui da nossa instituição aqui do Museu, né, de História Natural. O que acontece? A primeira coisa que é importante aqui, trabalhar a questão da atitude. É o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, que é uma questão de acessibilidade atitudinal. Vamos pensar a acessibilidade? Vamos pensar o que é inclusão? E os educadores, todos que recebem grupos de escola e que devem receber muito, a Adriana falou que a agenda é lotada, crianças que entram com deficiência aqui nesse espaço.
Como é que a gente pensa o trabalho com elas? É lógico que nós não vamos parar a visita e ficar só com ela, mas também não vamos ignorá-las, elas estão dentro do grupo. O que é preciso adaptar essa visita para que elas fiquem mais integradas também? Exige infraestrutura. Então, essa empatia que a gente fala, né, esses valores, conscientização, sensibilização e atitudes que devem ser implementadas na formação de toda a equipe de profissionais de museus e instituições culturais, em prol dos direitos e da valorização da diversidade humana. Aqui ninguém, principalmente aqui nós estamos juntos, ninguém desvaloriza, né, a diversidade humana, porém a gente tem que aprender a lidar, né, que nem você falou. Eu também nunca convivi, eu tive que aprender a conviver para trabalhar inclusive com esse tema. Então eu fui estagiar nas instituições para poder entender qual é a diferença de uma pessoa com deficiência intelectual e uma pessoa com transtornos psíquicos. São coisas diferentes, são coisas diversas. Tem a capacidade de aprender, né? Então a gente tem que se formar. Então é aprender. E o aprender significa estudar, conviver, né, ir atrás, pesquisar. Tudo isso é muito importante para todas as instituições. E a instituição tem que promover isso. Né? O que o Museu de História Natural está fazendo hoje aqui, né, e a Adriana promoveu, é isso. Vamos conversar sobre o assunto? A melhor forma da gente aprender é conversar. Vamos conversar sobre isso. Né? E o princípio básico a ser implementado é empatia. Colocar-se no lugar do outro. Às vezes a pessoa não se coloca no lugar do outro porque ela nem tem ideia do que fazer. E eu sempre falo isso. Para mim, a maior dificuldade é o contato com um aluno surdo. Porque ele chega e ele não vai falar. A língua dele não é a minha. Né? A forma de se expressar é diferente da minha. Aí eu fico constrangida. O que eu vou fazer? Eu vou dar fora? Então eu meio vou saindo de perto, né? Porque eu não tenho empatia para começar a entrar num diálogo. Se a gente começa a se formar um pouquinho, como a nossa colega ali falou, ela devagarzinho ela fez todos os sinais ali, ela foi, né, se relacionando. Mas existem outros jeitos fáceis se você não tem, né, a cultura surda, se você não tem um início da comunicação manual da língua dos sinais, né, como é que você pode se comunicar com uma pessoa surda? Isso a gente aprende, isso a gente vai treinando e a gente vai fazendo. E aí a gente se aproxima. Tem mais empatia quando a gente consegue se comunicar, seja lá de uma forma ou de outra, né? Mostrar que as diferenças nos potencializam e nos enriquecem enquanto seres humanos. Muitas vezes a gente fala, nossa, uma pessoa com deficiência, ela vai atrasar todo o curso, ela vai dificultar. Não, ela vem para enriquecer. Mas para enriquecer a gente tem que ter uma troca bacana. Ela vai enriquecer a gente com a experiência dela e nós vamos enriquecê-la também com a experiência dela. Então, é uma troca, não é um assistencialismo. Eu vou ajudá-la porque ela é mais frágil do que eu. Não, ela tem coisas para me enriquecer e eu tenho para ela. Então, essa troca é uma coisa muito legal, que a inclusão promove, que a inclusão dá, desde que haja uma questão de um trabalho importante dos professores, dos coordenadores, da escola, da família, para que possa haver essa inclusão. Senão ela passa a ser mais exclusiva ainda. Né? Quando você não chega perto do seu colega porque ele tem, né, uma deficiência e você não sabe se lidar com ele. Então você isola ele num canto. Foi o que aconteceu com a minha sobrinha durante muitos anos. Né? As escolas não trabalhavam a inclusão dela na sala de aula. Então ela ficava separadinha lá no canto. Isso é inclusão? Antes ela tivesse uma escola especial. Então, isso são os grandes desafios. Quando a Adriana fala da questão, né, o tema da nossa palestra são os desafios, é como integrar mesmo. E de que forma a gente tem que integrar. Promover o protagonismo da pessoa com deficiência. Nada por nós sem nós. Então, para a gente formar, a gente tem que trazer pessoas com deficiência também para nos ajudar. Estagiários com deficiência, né? Algum projeto de estágio onde pessoas com deficiência vêm também desenvolvem um trabalho com a gente. Palestras, encontros, né? Ter a pessoa com deficiência junto. Trazer ela para junto de nós. Porque só ela sabe dizer o que ela precisa. Isso é importante. Mas vai chegar lá, né, Adri? Os estágios com pessoa com deficiência, nós estamos começando, né? Muito bem, aqui é a trilogia. Olha lá a trilogia. Essa trilogia é muito legal porque ela trabalha com
multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, né? E aí nós estamos com o nosso arquiteto aqui, que eu estou olhando para ele, que ele está aqui no física, aqui, ó, né? Mas ele pega atitudinal é para todos, mas existe um aspecto importante que é a questão física. Se você não dá, né, um espaço livre que você possa entrar, sair com dignidade, não sendo carregado, né? Que uma pessoa cega possa entrar com autonomia e sair, esse é o grande desafio. Né? Uma pessoa cega entra no lugar, como é que ela entra aqui no Museu de História Natural? Como é que ela chega no museu aqui? Se ela quisesse vir sozinha? Pode? Não, ela vai precisar provavelmente de alguém acompanhando ela. Então a autonomia nesse caso já não tem. Então essa luta pela autonomia da pessoa com deficiência é uma militância que eles têm, e os cegos têm isso também. Eu quero ser livre, eu quero pegar o meu ônibus, sair de casa, pegar o metrô, chegar nos lugares, descer, chegar onde eu quero, e eu quero fazer isso sozinho. E aí? Nós estamos ainda, isso aqui nós estamos na pré-história da questão da autonomia do cego numa cidade. Nós estamos na pré-história. Então a questão física, como é que você prepara uma exposição para que uma pessoa cega possa se reconhecer, possa aproveitar a exposição, não só ficar ouvindo a audiodescrição do que tem na exposição. Para ouvir a audiodescrição fica em casa, não é? Tem o computador, entra na internet, entra nas mídias e ouve o que é. Se ela está cega dentro do museu, ela tem que estar aproveitando esse museu. Esses objetos, tem que estar fazendo apreciação artística, se for um museu de arte, etc. Então a questão física é preparar a exposição para todos, né, de uma forma física, tanto no espaço como no mobiliário. E a questão comunicacional, que é a grande pedra no sapato, que é aqui onde nós estamos todos aqui, educadores, principalmente educadores, pedagogos, pessoas que lidam com o público. Como é que a gente vai comunicar os nossos conteúdos para as pessoas e as suas diferenças? E aí é a diferença da criança, do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência intelectual, da pessoa que tem paralisia cerebral, né, e tem dificuldade de fala, de comunicação, tem uma dificuldade grande de mobilidade, da pessoa cega, da pessoa surda. Como é que a gente comunica? Como é que a gente pode trazê-la para ela dialogar com a gente? Então aí, esse é o grande desafio, porque na questão física, hoje ainda existem leis que obrigam. Se nós vamos fazer uma reforma no museu, provavelmente nós vamos ter que ter o habite-se. E vai ser feita uma avaliação para ver se esse espaço tem toaletes adaptadas, espaço de entrada e saída, rampas, etc. Já existe uma lei que rege isso. Mesmo dizendo, mas é um espaço tombado, é patrimônio, mas hoje você consegue sim. É só pedir autorização e você tem, né, como fazer, inclusive, acessibilidade, uma acessibilidade que não seja, que vá destruir o patrimônio. É possível fazer. Agora, na hora da comunicação, eu vou montar uma exposição de fotografia. O que eu faço para uma pessoa cega entender essa exposição? Você pode fazer como pode não fazer. Ou fazer de conta que está fazendo, que é o que a maioria faz. Vamos fazer de conta? Vamos pôr um piso tátil ali, pronto. Mas piso tátil para ir para onde? Vai até o fundo da exposição e volta. Que bom, e aí? Alguém conta o que tem ali na parede. E aí? Então, essa questão do como nós vamos comunicar e vamos fazer a pessoa ser protagonista dessa visita, dela poder apreciar essa visita. Como que nós vamos fazer? Com mediação direta com os educadores? Com mediação indireta? Isso nós vamos discutir daqui a pouquinho. Tá? Como é que a gente prepara essa comunicação para todos? E aí a inclusão acontece, se a gente trabalhar essa trilogia. Mas isso é um desafio, um grande desafio. E começa por nós, educadores, porque a gente é que lida com o público. Cabe a gente dizer, olha, a pessoa cega está precisando disso aqui, tá? Eu trouxe uma pessoa cega aqui, ela falou isso, eu avaliei, ela fez uma avaliação aqui. E ela disse isso, vamos mudar? Porque ela faz avaliação, só que ninguém muda. Fica a avaliação guardada na gaveta. Ou no celular, ou no arquivo aí do computador. E aí? Então, cabe a nós esse protagonismo aí, tá? E vamos falar da comunicação, que somos nós, educadores, né? Pessoas que estão lidando com o público e comunicando com o público. Existe uma acessibilidade, né? Mas ela só acontece, a inclusão só vai acontecer se essa acessibilidade for uma acessibilidade de verdade, não de fazer de conta, tá bom?
E o que acontece na maioria das vezes é que faz de conta. E aí que eu fico brigando. Estou há 30 anos meio na luta, mas eu estou me juntando com vocês, tá? Hoje já a população militante, né, de uma acessibilidade comunicacional de verdade está bem grande. Está bem grande. E aqui em Minas tem muito. Belo Horizonte tem muitos museus que discutem isso. Né, e muitos profissionais discutem isso. É uma equipe bem bacana, sim. Então, acessibilidade comunicacional viabiliza por meio de recursos sensoriais, tecnologias assistivas e ações educativas as múltiplas formas de apreensão e de fruição dos objetos e dos conteúdos culturais. Garanto que vocês já ouviram falar de audiodescrição, intérprete, né, de Libras. Garanto que vocês já ouviram falar, porque aqui tem um museu, que fica numa estação, que ficou numa estação ferroviária. Como é que chama? Museu Artes e Ofícios. Artes e Ofícios, exatamente. Esse museu aí. Eu conheço porque eu participei de uma banca e o aluno fazia uma avaliação desse museu também. Então, esse museu ele pensa acessibilidade. Já tem uma série de propostas e implantações de acessibilidade. Então, objetos táteis, né? Se tem vídeos e depoimentos, esses vídeos e depoimentos eles têm audiodescrição e tem a janela de Libras ali, acho que vocês conhecem isso ou já fizeram. Então, as tecnologias assistivas, os objetos táteis e uma série de recursos dentro da exposição são extremamente importantes. Fora a questão da mediação educativa preparada para atender os públicos, né? Então, a acessibilidade comunicacional é isso. Contribui para a ampliação do repertório cognitivo e da interpretação dos objetos culturais por parte do público visitante. O que a gente quer no museu? Que a pessoa chegue, receba um monte de informação e saia assim? Entrou, saiu, recebeu um monte de informação? A gente quer que a pessoa aproveite, se sinta apropriada, discuta, reflita, gosta, não gosta, né? É isso que vocês querem, né, com as visitas aqui. Que as pessoas interajam, que haja uma interação. É aí que o aprendizagem acontece, é aí que a apreciação acontece. Então, nós precisamos fazer isso. E a acessibilidade comunical, ela tem que dar conta disso. A inclusão só acontece quando a acessibilidade comunicacional dá conta disso, não só faz de conta, tá? Então, a inclusão cultural, quando a mediação multissensorial, disponibilizada pela acessibilidade comunicacional, atende às necessidades de todas as pessoas com as suas diversidades, permitindo que elas possam ter as mesmas oportunidades de fruição do objeto cultural ao compartilhar no mesmo espaço expositivo e com autonomia, lembre dessa palavra, tá? As experiências multissensoriais nele oferecidas. Todo mundo quer autonomia. Nada por nós sem nós significa participação da pessoa com deficiência e ela poder entrar e sair dos lugares do jeito que ela quiser. Se ela quer um educativo, se ela quer agendar uma visita de grupo, ótimo. Se ela quer uma visita educativa mediada pelos educadores, excelente. Mas o educador tem um outro trabalho, a ajudar a preparar a exposição para uma mediação indireta. O que é isso? A pessoa pode entrar e sair e não precisar de educativo. E aí que é o grande desafio. O educador preparar também essa exposição para que haja uma visita autônoma das pessoas com e sem deficiência. Aí que é a pedra do sapato, aí que a coisa dói, tá, gente? Porque acontece muito pouco, né? Geralmente tem acessibilidade, mas a acessibilidade não dá autonomia. Tem que ser acompanhada por alguém ou por um educador. Tem o educativo, mas nem sempre o educativo está formado para receber o público com deficiência e preparar visitas com esse tipo de preocupação. Então, uma depende da outra. E tem que ter a tecnologia assistiva? Tem que ter objetos multissensoriais? Tem que ter uma série de preparações de infraestrutura também. Mas o educativo tem que ajudar, porque são eles que entendem o público. As pessoas com deficiência também têm que entrar nessa história, porque são elas que entendem da própria deficiência. E aí que a coisa começa a ficar difícil, né? Que vai juntar todo mundo e fazer esse trabalho interdisciplinar. Tá? Pode passar o próximo. Vai ficando difícil, né? Não desanimem, tá? Nós estamos há 30 anos aqui na luta. Vocês vão continuar, né? Vocês vão dar continuidade disso. Porque eu não vou ver, né, esse desenvolvimento tão satisfatório assim. Eu não vou ver. Eu ainda estou nessa luta, ainda construindo isso. E vocês vão dar conta de construir mais ainda, tá?
Então, ao se permitir o acesso aos espaços culturais e museológicos a todas as pessoas com suas diversidades, deve-se levar em consideração os processos de comunicação que priorizem as múltiplas formas de diálogo entre o objeto cultural e o público fruidor. Múltiplas formas de diálogo, tá? Pois a igualdade de direitos deve estar sempre relacionada ao respeito pela diversidade coletiva e individual de todos os cidadãos em nossa sociedade. O que acontece na inclusão? Aquela famosa feijoada, bota tudo dentro e esquece. E a gente tem que considerar, se tem um aluno surdo, onde ele está nesse grupo? O que nós vamos fazer por ele? Porque a comunicação é outra. Né? Muitas vezes o interesse é outro. E muitas vezes as instituições até querem contratar um educador surdo para que ele faça as visitas para o público surdo. Porque ele tem é uma outra língua, é uma outra forma de se relacionar com o objeto. Então, você fala, mas vai ter que ter o educador surdo. O educador surdo, será que ele vem todos os dias? Não, ele pode vir alguns dias e preparar as visitas para o público surdo, que é um público que vive muito em comunidade. Então, isso é uma forma interessante da gente trabalhar. E há muitas pessoas surdas. Né? Então, mesmo com o implante cloquear, mesmo que hoje existe um implante, etc., mas muitos surdos querem ser surdos, porque a cultura deles não quer implante nenhum, querem continuar com, né, a comunicação deles. É isso. Isso é muito importante. A gente tem uma experiência lá, a gente teve uma experiência lá no Espaço do Conhecimento de uma bolsista surda, né, uma mediadora surda, e foi exatamente isso. As pessoas surdas começaram a ir no museu porque começaram a ver que tinha uma mediadora surda lá. E também ficaram com vontade de ser mediadores também, porque viram que tinha essa possibilidade, mesmo ninguém lá sabendo falar línguas. Então, essa experiência foi bom para as pessoas surdas e também foi bom para os mediadores, porque os mediadores se sentiram forçados a aprender Libras e a Bárbara, que era mediadora surda, também aprendeu português. Então, foi um intercâmbio. Isso é inclusão, né? Isso. Isso se fala, isso é inclusão, não fazer de conta. Então, o dia que a Bárbara estava lá, né, como a gente faz uma escala de mediadores, ela não estava lá todos os dias, mas aí a gente divulgava o dia que ela estava lá, e aí no dia que ela estava lá, os surdos apareciam. Claro. No dia que ela não estava, eles não costumavam aparecer. Claro. Porque aí eles sabiam, né, assim, ó. E aí vai criando, né? Vai criando essa aproximação, esse pertencimento. Então, por exemplo, lá em São Paulo, na Pinacoteca do Estado, tem uma educadora, no tempo que eu trabalhava lá, a gente contratou uma educadora surda que vai 2 vezes por semana. E ela já se preparou, agora ela já fez mestrado, e o público surdo já sabe que tem o dia dela, no fim de semana ela conta histórias, né, relacionadas às obras de arte de lá. Então, já a comunidade surda já sabe que ali é um ponto de encontro deles. Sim, às vezes eles iam, a gente falava, você vai querer fazer a visita hoje? Não, tô cansado, já vi essa visita demais. A gente tem uma sessão acessível em livro, uma sessão no planetário acessível em livro. Não, já vi essa sessão 1000 vezes. Eu vim só para conversar mesmo. Então eles vinham às vezes para conversar, para se encontrar, já namorar. Pegaram, né? E aí podia começar a variar, né? A educadora surda começa a fazer outros tipos de atividades para trazer o público. Então isso é uma coisa que não tem, começa e vai em frente, cada vez melhor. Muito bom, é isso mesmo. Bacana. Muito bem. Nós vamos agora passar alguns exemplos, para depois a gente abrir para nossas reflexões. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Da visitação autônoma e da visitação mediada. É interessante que, por exemplo, o SESC, vocês têm SESC aqui, com certeza, né? SESI, SENAI, e o SESC, eles têm uma preocupação com acessibilidade e é bacana isso. Então, como eu saí da instituição pública e fui trabalhar na minha empresa, eu resolvi ser, né, profissional liberal, para poder chegar mais nos espaços. Eu percebi que havia uma demanda muito grande de espaços pedindo consultorias e preparação de exposições com acessibilidade. É lógico que a gente consegue muito pouquinho. Então eles chamam, a gente tem todo um projeto lindo, a exposição vai ficar maravilhosa. Mas o dinheiro não dá, acabou o dinheiro, agora está difícil, mas eu acho que aqui também não vai, enfim, né? Daqui dos 100% a gente chega nos 30%, 20%. Mas implanta.
implanta. Então, o que aconteceu? Eu tive duas experiências muito interessantes. Uma no Sesc 24 de maio, que fica lá perto do Teatro Municipal em São Paulo, que fez uma exposição sobre a arquitetura do Brasil. E nesse espaço, dessa vez, e logo aí a pandemia chegou em cheio, né? Em cima dessa exposição. E o que aconteceu? Eles me chamaram e falaram, dessa vez nós vamos dar autonomia para o cego. Porque a pessoa que mais tem necessidade de autonomia é a pessoa cega. Nós vamos dar autonomia na exposição inteira. E todos os núcleos vão ter espaços de acessibilidade. Eu falei, que maravilha, né? E aí depois eu levei, a minha consultora cega fez um trabalho comigo, fez a avaliação. Ela falou, gente, foi a primeira exposição que eu entro com a minha bengala e faço a visita até o final. E era um espaço grande. Então eu queria mostrar um pouquinho essa visita autônoma para vocês. Depois, o Sesc Pompeia, não sei se vocês conhecem São Paulo, alguém já foi para São Paulo? Tem o Sesc Pompeia, que é bem interessante. No Sesc teve a exposição do Sebastião Salgado, que deve ter vindo para cá. Exposição da Amazônia. Maravilhosa exposição. Puxa vida, que coisa chata, né? Ah, me chamaram. Ah, mas a curadora não quer absolutamente que se mexa na exposição. Porque assim, a acessibilidade vem para atrapalhar, vem para interferir na beleza da exposição, na estética expositiva, não é? E não é nada disso. Se você quiser implantar e conceber a exposição com acessibilidade, ela não vem para atrapalhar coisa alguma. É que nem o aluno com deficiência que vem atrapalhar a sala de aula, tá? É a mesma coisa, tá, gente? Então, o que aconteceu? Uma exposição dessa categoria, né, não se podia entrar na exposição com acessibilidade. Tinha que ser na parte de fora. E num cantinho lá, tão escondido, eu falei, gente, peraí, nesse cantinho a pessoa nem vai ver que tem acessibilidade. Então, nós conseguimos, depois de muita luta, que na entrada da exposição tivesse uma bancada com acessibilidade. Pelo menos a pessoa cega teria um espaço para ela conhecer algumas obras, falar sobre a exposição. Tá, o trabalho foi um trabalho bonito, porém fora da exposição, na entrada da exposição, do lado de fora. Porque para o cego entrar ali, ele tinha que ser acompanhado, alguém ia ter que fazer a descrição das fotos, ele ouvia um pouco o som, tinha uma música muito bonita, etc. Mas lá dentro, ele não aproveitou nada, zero para ele. Tá? O surdo ainda tinha alguns QR codes com algumas descrições em libras, né? Alguns videolibras, mas o cego ficou na parte de fora. Então eu queria mostrar para vocês isso. E o que eu contava com acessibilidade? Com os educadores, né? A formação dos educadores foi uma formação continuada e eram eles que iam trabalhar essa visitação, porque dependia muito do educador, essa mediação para público com deficiência visual, inclusive. Então, assim, começou naquela época, naquela época ainda não tinha pandemia. Nós preparamos a exposição e ela foi implantada depois da pandemia, mas toda a concepção foi antes da pandemia, pegou em cheio 2020. Então, aqui ainda tinha um fone, né? As pessoas tinham que levar o seu fone ou pedir o fone na entrada da exposição, aí você plugava e ouvia a audiodescrição, as explicações ali. Então, por exemplo, o mapa tátil é muito importante. Muito importante você ter um mapa tátil que explica o que tem a exposição, onde estão os lugares, e tem uma audiodescrição que dá uma autonomia para a pessoa. Eu quero ouvir o que tem, não quero o educador, né? Ou vou fazer com o educador. Então, nós tínhamos essas duas opções. Então, tinha um mapa tátil, pode seguir. E aqui a Cris, a nossa consultora cega, a Cristiana Cherchiari, né, que está fazendo a visita sozinha. E aí, o que aconteceu? Na hora da implantação, gente, vai ter que pôr a mão nas coisas. Como? Pandemia, vírus. E agora, o que a gente faz? Acabou a acessibilidade. Eu falei, pronto, todo o nosso projeto vai por água abaixo. Aí não, vamos colocar o totem de álcool gel em todos os cantos. E objetos que você possa tocar, depois você pode lavar, sua mão pode ser higienizada. Não vamos ter tanto medo assim do vírus, né? A exposição abriu já no finzinho da pandemia, porque ficou parado, tudo fechou no Sesc. Então a gente voltou já com algumas instalações novas. Então a Cris está ali abrindo, vendo o mapa tátil, que também é um trabalho muito delicado, não é um mapa qualquer. Né? A gente tem que preparar, fazer uma legenda tátil, né? Simplificar o mapa,
né? Tem todo um preparo. A pessoa com deficiência visual, ela precisa inclusive aprender, se alfabetizar para esses mapas. Bom, e aqui então ela está visitando, olha lá, já começou a visitar, tem um piso tátil, mas tem um piso tátil que vai para algum lugar, sim. O piso é direcional. Quando chega na bancada acessível, tem um vídeo Libras, tem um objeto tátil, tem audiodescrição e tem o piso de alerta para ela parar e ela ouvir. É claro que não são todas as obras, mas em todo o núcleo, começo de núcleo, tinha um resumo ali em uma bancadinha, tá vendo? A bancada está ali, ó. Então, tá vendo? A Cris está entrando ali, ela está andando sozinha. Eu falei, ó, Cris, vá. Depois você me conta o que você fez. Eu só ficava acompanhando de longe e fotografando. Aí ela foi, então, tinham vídeos lindos, maravilhosos. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês. Mas eram vídeos assim, que só tinha música da época. E o cego vai ver o que ali, né? Então, assim, para os surdos, tinha a tradução da música. Para os cegos, tinha audiodescrição do que tinha no vídeo, porque o vídeo era um vídeo histórico, que contava a história da arquitetura da década de 20 até os dias atuais. Então, tinha que ter um trabalho muito sério de vídeo Libras e audiodescrição de vídeos. E isso ficava em um tabletzinho pequenininho que ficava no canto, né, e a pessoa surda e cega se aproximavam, a cega colocava o fone de ouvido e ouvia a descrição do vídeo. Vamos seguir. Então foi um trabalho bacana, esse é um trabalho que eu considero legal. Então, quando a Cris chegava perto de uma bancada acessível, tinha a explicação daquele relevo tátil ali, por exemplo, do Sesc Pompeia. Tinha uma explicação no relevo tátil do plano, né, piloto de Brasília. Então, tudo isso tinha uma explicação. Driver, vê se você consegue encostar ali no foninho, que ele fala um pouquinho dessa audiodescrição aí. Você vai conhecer o famoso prédio do Sesc Pompeia. A fotografia colorida em relevo do Sesc Pompeia mostra dois prédios retangulares de diferentes alturas. Uma torre cilíndrica de 8 metros de diâmetro e 70 metros de altura. E os antigos galpões da fábrica de tambores da Pompeia. Este conjunto arquitetônico, inaugurado em 1986, foi projetado por Lina Bobardi. Os prédios que abrigam as atividades esportivas e culturais do Sesc Pompeia, um com 5 pavimentos e outro com 12, são interligados por 4 passarelas de concreto. A torre cilíndrica é composta por 70 anéis. As janelas do edifício mais baixo têm desenhos irregulares. No lado esquerdo da foto estão os telhados dos grandes galpões, onde funcionam inúmeras atividades culturais. No canto inferior direito, o corredor aberto, que passa entre os prédios, cercado por canteiros com plantas rasteiras e algumas palmeiras. Porque aí ele explica como é que você vai tocar. Então ele faz uma mediação para o toque daquele objeto também. Então a pessoa, no caso do Sesc, não teve educativo por causa da questão da pandemia, mas aí ele orientava como é que ia tocar na prancha, né? Então aqui tem a Cris, né, colocando o foninho de ouvido dela, e a pessoa cega geralmente leva, né? Tem o celular e tem o fone de ouvido que tem que ouvir o celular, né? O celular é sonoro, então ela vai colocando e vai ouvindo. Quem não tinha o fone, solicitava um fone descartável. Então aqui ela está ouvindo poucos textos, os textos curatoriais, pode seguir. Aqui ela também está, tá vendo? Tem o vídeo, mas tem um pequeno vídeo lateral que tem toda uma explicação em libras do que é sonoro e também a audiodescrição do vídeo que está sendo passado na frente. Então tem tanto para surdos como para pessoas cegas. Pode seguir. Agora esse é interessante, que é o vídeo libras com audiodescrição, tudo junto. Tá? Nós fizemos só para vocês entenderem como é que a gente faz, a gente trabalhou. Pode clicar em cima aqui embaixo. Título: A base é uma só, 1943 a 1957. O público assiste a uma partida de futebol da Copa de 50 no Maracanã. Fogos de artifício iluminam o céu. Foto de João Gilberto sentado num gramado.
Tom Jobim, de terno e gravata, toca violão. Prédio da Bienal de São Paulo, com bandeiras tremulando. Dentro do prédio, a escultura tripartida de Max Bill, cartaz da primeira Bienal de São Paulo, do Museu de Arte Moderna, capa da revista de poesia Noigambles, foto de Pietro e Lina Bobardi, cartaz da peça Orfeu da Conceição, cena do filme Orfeu Negro, painel de azulejos do conjunto residencial Pedregulho, no Rio de Janeiro, com construções sinuosas sobre pilotis acompanhando o terreno. Foto do edifício Lausanne, em São Paulo, com venezianas coloridas. Escola Parque, em Salvador, e outras obras do arquiteto Diógenes Rebouças. Edifício do Conjunto Nacional na Avenida Paulista em construção. Um grupo de homens de terno e gravata visitam o pavilhão de São Cristóvão em obras no Rio. Carros e ônibus trafegam em avenida no Rio de Janeiro. Foco na mão de uma pessoa desenhando um croquis. Vista aérea das centrais elétricas de Urugupunga. No palanque, o presidente Juscelino inaugura a obra. Muitas pessoas aplaudem o carregamento de minério sobre a esteira. Operários constroem a estrada de ferro do Amapá. Uma placa de metal indica Serra do Navio. Sequência de imagens da Vila Serra do Navio, no Amapá. Um barco segue pelo rio. Vídeo de um dos irmãos Vilas Boas com um fotógrafo. Close indígena. Sequência de imagens do Parque Nacional do Xingu. Indígenas empurram um bimotor. No mapa, destaque para o futuro Distrito Federal. Vários croquis da futura cidade de Brasília. Um deles tem formato de um avião. Anotações sobre Coral de Brasília. A capa do disco Brasília, Sinfonia da Alvorada, de Vinícius e Tom Jobim. Foto de Tom Jobim no piano. Foto de Oscar Niemeyer debruçado sobre a maquete do Palácio da Alvorada. Imagens coloridas de área desmatada. Uma indígena segura uma criança e uma muda de planta. Sequência de fotos de terraplanagem para a construção de Brasília. Foto de Juscelino Kubitschek vendo a planta de Brasília. Um grande outdoor da nova capital do Brasil. Desenho estilizado da Rosa dos Ventos delineada de sul para norte, lembrando uma pauta musical. Sobem os créditos. Música tema, samba de uma nota só de Tom Jobim, Infinito Vão. Imagina Casa o da desafio que foi Arquitetura. a gente fazer esse vídeo, a quantidade de imagens que tem, e eram todas em silêncio. Então a gente teve que trabalhar. Essa figura, a janela de Libras está um pouco grande, porque nós juntamos o vídeo Libras com a audiodescrição para vocês verem, tá? Mas ela não fica assim, invadindo a imagem. Quando a gente faz uma barra, né, preta e coloca a imagem do lado para não atrapalhar as imagens, tá? A gente fez só para apresentação aqui. Então a gente teve que trabalhar com vídeo Libras e teve que trabalhar com audiodescrição também. Coisas muito diversas. Então precisa do pessoal, né, especializado na questão da Libras e precisa do pessoal especializado na questão da audiodescrição para dar conta de um vídeo desses. E um vídeo maravilhoso, porque a nossa audiodescritora teve que pesquisar tudo que aparecia lá. Ela falava, irmãos Vilas Boas, eu tenho que avisar que são os irmãos Vilas Boas. Então, ela falava assim, olha, essa audiodescrição é boa até para quem, né, como nós, já está participando. Fale. Recentemente eu participei de um curso lá no PDM Eleitoral que falava sobre a audiodescrição, né? E eu achei impressionante assim, como é que é um recurso que tem para poder enriquecer não só para a acessibilidade, mas também para todos nós. Esse vídeo enriquece para nós também. Então seria bom o ideal seria que ele estivesse aberto para todas as pessoas. Que as pessoas cheguem e consigam ouvir a audiodescrição junto, né? Nesse caso seria ótimo estar, né, com o som aberto para todos. Mas é um trabalho, a audiodescrição não é simplesmente olhar e descrever o que você está vendo. É um trabalho, tem toda uma metodologia, né? Existem pesquisadores, mestres que trabalham com audiodescrição. Tinha que ser uma profissão, inclusive, regulamentada. Que nem Libras, né? E que nem os intérpretes. Então aqui a Cris continuou fazendo a visita e aí ela para no MASP. Então nós fizemos uma maquetezinha em resina acrílica, que é bom porque é um material que você pode lavar, limpar, o que for, né? E ela é toda texturizada e ela toca e aí vem a audiodescrição também
dessa. É legal. Essa é legal colocar porque vamos ver. Você está de frente para a maquete tátil do prédio do MASP, Museu de Arte de São Paulo, que mede 24,5 centímetros de comprimento, 16,5 de largura e 7,7 centímetros de altura, em uma escala de 1 para 500, que significa que é 500 vezes menor que o tamanho real da construção. Essa construção é um ícone da arquitetura e engenharia do Brasil, um dos cartões postais de São Paulo na Avenida Paulista. A maquete está sob base retangular. Os materiais utilizados na construção desta maquete contribuem para o conhecimento da obra idealizada pela arquiteta italiana Lina Bobardi e construída de 1957 a 1968. Aproxime as mãos da maquete e explore todo o espaço. Contorne a base. Perceba as diferentes texturas, volumes e materiais. O MASP tem o maior vão livre da América Latina, com 74 metros de comprimento e 8 metros de altura. Ache esse espaço na parte de baixo do prédio, onde hoje acontecem feira de antiguidades aos sábados e domingos, apresentações artísticas, além de manifestações populares. Encontre na frente da maquete a calçada da Avenida Paulista. Consegue diferenciar com as pontas dos dedos a textura lisa da calçada e o piso de paralelepípedo de todo o espaço embaixo do vão? Chegue até o fundo, todo contornado por mureta, com bancos, onde localizava-se o Belvedere Trianon, um mirante com vista para a Avenida 9 de Julho e o Vale do Anhangabaú. Todo esse terreno foi doado por uma família de São Paulo para a construção do MASP, que impôs como condição a manutenção dessa vista, que deveria ficar para sempre na história da cidade. Vamos explorar agora o edifício de linhas retas, projetado pela arquiteta Lina Bobardi. Uma construção modernista na Avenida Paulista, que ocupa toda a quadra entre as ruas Professor Otávio Mendes e Plínio Figueiredo. Abra as mãos e localize os 4 pilares, 2 de cada lado, que ficam nas laterais do prédio e que sustentam a grande laje de concreto aparente. Os pilares ficam apoiados em espelho d'água. Foram pintados de vermelho 20 anos após a inauguração. Sinta com as pontas dos dedos a textura de toda a fachada com esquadrias escuras verticais e uma na horizontal que sustentam os vidros na cor fumê, que refletem o céu e os altos edifícios da Avenida Paulista, criando um contraste com a cor vermelha dos pilares e a cor cinza do cimento aparente. Vamos explorar agora o telhado? Localize as 2 grandes vigas horizontais de concreto que vão de um lado ao outro da construção. Sinta a ondulação das nervuras verticais de cimento, uma ao lado da outra. Agora que você já conheceu o prédio, vamos voltar para o vão e tentar encontrar a escada e o hall do elevador? Posicione as mãos embaixo do vão e localize à direita as escadas que dão acesso ao primeiro andar e também o hall do elevador. Com um acervo de mais de 8.000 obras entre pinturas, esculturas, fotografias e outros itens, o MASP tem 2 andares e 2 subsolos, onde funcionam uma cafeteria, loja e um restaurante que serve a cada dia um prato inspirado na culinária de diferentes partes do mundo. Gostou de conhecer e explorar o prédio do MASP? Um dos mais tradicionais cartões postais de São Paulo?
Siga pelo piso tátil e vamos assistir ao videoclipe que fala sobre o núcleo 4. Eu vi um Brasil na TV. Ao encontrar o piso de alerta, insira na parede à sua frente o plug de seu fone de ouvido no orifício de entrada. Logo após, siga novamente pelo piso tátil até encontrar a bancada com recursos de acessibilidade. Na bancada, encontre a entrada para o plug no canto inferior esquerdo para inserir seu fone de ouvido. E assim vai. Eu não vou mostrar todos, né? Apesar que eu tenho todos eles. Mas assim, nós estamos fazendo a mediação. Então é como se um educador, né? E foi isso mesmo, né? Eu sou educadora de museus, eu ajudei a Lívia nessa mediação. Então não é só informação, que é o prédio do MASP, mas assim, vamos auxiliar a exploração, vamos pedir para que a pessoa encontre, né, os objetos, os relevos, etc., os itens do museu, os espaços arquitetônicos, é isso. Muito bem, Dri, pode ir. Eu não tinha reparado algumas coisas que não falaram. Não, mas é muito legal. Eu que já estudei esse projeto, não tinha uma descrição tão boa assim. E vai pedindo para explorar. Então a gente tem essa coisa de pedir a exploração. A gente chama-se autodescrição mediada. E aqui também, mas eu não vou colocar, mas é a Casa Bola, a mesma coisa. Ela vai tocando, ele vai falando da casa. Foi uma casa feita por um arquiteto paulista. Ele morou nessa casa, né? Ela existe até hoje no bairro do Itaim-Bibi, em São Paulo, perto do Ibirapuera. Então segue ali. Aqui já são objetos mesmo, são os cobogós, alguns originais, então ela pode tocar e foram colocados para o toque, né, original, na original. Lá foi ela também, se foi seguindo. Então aqui ela está seguindo também com fotos em relevo do Museu da Escultura Brasileira. Então ela está lá, foi andando. Ela ficou acho que mais de 1 hora fazendo a visita, sozinha. Bom, então, e aí vai até o final, né, e aí na última bancada se despedem, falam que vai ter a saída, para seguir, aí vai ter o piso tátil que leva até o elevador. Então, tudo isso. Foi uma visita, foi um trabalho que eu acho exemplar. A pena que pegou a pandemia e foi muito pouco visitado. Né? Foi uma pena, foi um trabalho muito bom. Agora, já na exposição Sebastião Salgado, foi um outro momento, nós já tínhamos uma outra tecnologia sendo inserida, que foi a questão da plataforma digital WebApp. Então, hoje não se faz mais nada sem essa plataforma. Aí vocês vão me dizer, é acessível? É muito acessível desde que a pessoa tenha um celular bom, né? É muito acessível se tiver Wi-Fi. Plataforma digital WebApp, que a gente chama. É uma empresa que ela tem uma plataforma e ela prepara toda a parte de tecnologia assistiva, audiodescrição em libras e texto, e coloca nessa plataforma. Agora, a instituição, por exemplo, o Museu de História Natural, ele pode ter a própria plataforma, ou pode colocar no YouTube. Né? Então você tem que, todo o material que você faz, ele tem que estar hospedado em algum lugar. Sim. Né? Pode ser na própria empresa, se for uma exposição temporária, hospeda por 2, 3 meses naquela empresa ali. Ou não, pode ficar hospedado na plataforma da própria instituição, caso ela tenha. Você tem que ter volume de memória. Volume de memória para isso. Nuvens. Exato, nuvens, pronto, exatamente. Então, na exposição do Sesc Pompeia foi interessante, porque eles estavam em dúvida se eles iam colocar na plataforma do Sesc Pompeia ou se eles iam usar a plataforma era da Iguale Acessibilidade, que tem a plataforma, mas acabaram aceitando da Iguale, né? Então foi lá, a exposição era belíssima, estava dentro do Sesc, no espaço de convivência, e aqui está, né, depois de uma grande luta, inclusive com a esposa do nosso Sebastião Salgado, a Leila Salgado, né, para conseguir esse espaço. Mas conseguimos na entrada da exposição. Então o que nós fizemos? Nós selecionamos 6 obras de alguns núcleos da exposição, porque haviam vários núcleos expositivos. Dos personagens, das lideranças indígenas, da Amazônia, da chuva, da natureza. Então a gente pegou um exemplo de cada, das armadilhanas,
né, e colocamos um relevo tátil de cada núcleo. E aí também do mapa da Amazônia, dos locais aonde o Sebastião Salgado foi e fotografou, e o mapa tátil. E aí colocamos tudo nessa plataforma. Vamos lá, vamos seguir. Então tinha um mapa tátil bem legal, já tem o QR Code tátil ali. Agora, isso é questão, né? O ideal seria nós termos um notebook na entrada da exposição, um tablet, exatamente, um tablet, né? Porque se a pessoa fala, o meu celular não dá conta, eu não consigo acessar, você pede emprestado o tablet e você vai assinando com o tablet. Tem que ter o tablet, esse recurso tem que estar disponível para o público também. Então você clica no QR Code e no QR Code você acessa se você quer audiodescrição ou se você quer o vídeo Libras. E aí então explica toda a exposição nesse local. Podemos seguir, é tudo tátil, relevo tátil, e depois tem todos os relevos táteis com audiodescrição mediadora, que nem aquela do MASP, né? E os mapas também explicando onde fica a Amazônia. A Amazônia não é só no estado do Amazonas, né? Ela vai muito além, então tem toda uma explicação ali. O QR Code, a plataforma digital, que é bem fácil, você pode ir selecionando. A pessoa cega, ela tem o próprio celular, né, o recurso sonoro para poder seguir. Então aqui também tem a explicação. Aqui está a nossa educadora, tem o vídeo Libras, mas a gente apresenta depois. Vamos deixar um pouco mais para frente. Aqui tem, né, a educadora surda, a nossa avaliadora, a nossa consultora de acessibilidade para público surdo, seguindo no celular dela, né, o vídeo Libras explicando todos os conteúdos. Então aqui, dentro da exposição, há uns pequenos QR Codes em algumas obras e existe uma explicação também, uma informação em Libras e legenda em português. Sempre que tem Libras, tem que ter a legenda, porque a pessoa surda ela pode não saber Libras. Se eu perdesse a minha audição hoje, eu teria que demorar muito para ter fluência em Libras. Então para mim seria melhor eu ler a legenda do que, né, ver o intérprete. Então vocês percebam que o intérprete fica do lado, existe toda digamos assim, um design para que a gente coloque, né? A imagem fica no próprio vídeo Libras, a intérprete fica no lado, a legenda fica numa parte preta. Então todas essas fotos tinham uma orientação, uma informação em Libras e legendas. Aqui de novo a Sabrina observando e vendo se ela estava entendendo. E tinha alguns vídeos que ficavam dentro de alguns núcleos expositivos. Esses vídeos nós fizemos em Libras e audiodescrição também. Esse é bem legal porque tudo junto, tá? Libras e audiodescrição. Patrocinadores: Zurich, Itaú, Natura. A gente vai fazer só um pedacinho, porque a liderança estava brava. Estava muito brava a liderança. A liderança, o líder estava criticando, né, a situação deles. Davi Copenauá. Cacique Yanomami, aldeia Uapurique, terra indígena Yanomami, março de 2021. Davi é visto do peito para cima. Ele tem pele morena clara, olhos pequenos. Nesse momento é só de descrição, né? E tem um reloginho avisando o tempo, para o surdo entender. Tinte em seu rosto. Ele usa um cocar composto de penas pretas na base, alaranjadas no centro e verdes nas pontas. Está de camisa preta. Eu já era crescido. Ele está em uma floresta. Foi em 1974 ou 1975 É visto do peito para cima. que uma estrada passou por onde eu morava. Era o governo militar atuando. E porque era um governo militar, não se intimidou. Não fez nada para proteger os Yanomami e fez a estrada chegar até nossa terra. Ele está falando na língua dele. Assim que fizeram a estrada, veio o sarampo, vieram as tosses fortes. Entraram os brancos ignorantes e malvados. Entraram os fazendeiros.
foi querendo roubar nossas terras, querendo levar nossas árvores, e fizeram para si a estrada. Aquele governo branco que nos prejudicou naquela época, aquele mesmo que nos fez morrer, ele está de volta. Ele foi em outra época. Aí ele Esse estava que bravíssimo. hoje é presidente. Esse que vocês chamam de Jair Bolsonaro não quer nos manter vivos e com boa saúde. Ele quer nos exterminar. Depois de Bom, nos só para vocês saberem, o patrocínio ele vai roubar acabou, nossa né? terra. Logo depois da exposição. Eles tinham ainda, essa exposição, ela tinha um patrocínio, né, federal, e aí ela iria para o norte, nordeste, e depois dessa exposição o patrocínio acabou. Aí não foi mais. Depois agora voltou, agora retomou e está passando de novo. Agora foi para o Rio, foi para o Museu do Amanhã. Muito bem, e aqui é só para vocês, se vocês quiserem acessar as informações, www.arteinclusão.com.br. Eu tenho várias exposições, vários trabalhos em museus históricos, em áreas também naturais, tem também textos, né? Tem a minha tese para download, então tudo isso está lá, vocês podem acessar e se divertir ali. E eu estou sempre, né, atualizando, porque hoje tem também as mídias sociais, um monte de coisas que a gente tem que estar trazendo as informações aí também. Então é isso. Então a gente está nessa luta de poder fazer uma acessibilidade mais completa, né, que atinja mais as pessoas. Estamos usando a tecnologia assistiva, que hoje é essa tecnologia que cada um pode ter a sua própria acessibilidade no seu celular. Sabemos que também isso é uma questão de inclusão ou de exclusão, porque exige que as pessoas tenham essa tecnologia nas suas mãos. Mas é uma forma de você, inclusive, cada um ter o seu material. Então, é uma forma também de você individualizar. E depois da pandemia, é uma maneira de você não ter mais que utilizar fone de ouvido, utilizar materiais muito manuseáveis na exposição. Apesar que os objetos táteis têm que existir, né? Uma exposição que preza a visitação de um público cego tem que ter objetos táteis. E é muito bom o objeto tátil, tanto para a pessoa cega como outras pessoas. O público com deficiência intelectual, é gostoso. Eu própria acho uma delícia quando tem um objeto tátil que eu possa também, né, ver o objeto e também tenho essa interatividade. Para criança também. Criança, claro. Então, o objeto tátil acaba sendo interessante para tudo. Por isso que ele tem que ser um objeto manuseado, que pode ser limpo, que seja resistente. E não adianta você fazer um objeto muito frágil, que em uma semana ele próprio, por causa da manipulação, ele acaba se estragando. Então tem todo um trabalho enorme e o educativo é fundamental nesse trabalho. Uma curiosidade, professora, as obras do Sebastião Salgado que foram feitas para a autodescrição, que material que é? Resina acrílica, resina de dente. É feito por um artista plástico, porque não é só levar para uma máquina 3D e fazer. A máquina 3D ela faz com muito pouca sensibilidade. Então ele faz na mão com plastilina, depois ele põe o silicone e aí ele põe a resina acrílica. Então tem textura, a gente trabalha direitinho como é que a gente vai fazer, aonde tem mais textura, menos, diminui muitas vezes o número de itens, porque às vezes a composição é muito complexa, então a gente diminui um pouco o número de itens. Selecionamos as fotografias que ficariam melhor para serem feitas em relevo. A Lélia também, na época, ela aprovou as obras que podiam ser feitas em relevo. Então é isso. Foi feito um trabalho interessante, mas é um trabalho que não dava autonomia para o cego entrar dentro da exposição. Para ele ouvir os vídeos, ele tinha que estar no celular, ou ele podia até ver os vídeos e chegar próximo dos vídeos, mas os vídeos lá na exposição não tinham audiodescrição. Então era melhor ele ficar até do lado de fora ouvindo o vídeo, né, pelo celular dele. Então a gente tem uma meia acessibilidade. Não digamos que não tinha nada, mas nós tínhamos uma acessibilidade razoável. E a formação dos educadores, que foi fundamental.
porque depois eles fizeram até oficinas, convidaram públicos com deficiência visual para irem, e eles acompanhavam a visita. Então, o educador, a mediação, né, digamos, direta, ela é fundamental e continua sendo, nunca vai ser, né, substituída por nenhuma tecnologia. Isso eu tenho certeza, que ela é muito importante. Mas tem que ter também a comunicação acessível para auxiliar. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Que vocês tenham ficado bem entusiasmados para continuar esse trabalho.